Abram comigo lá em Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. A palavra de Deus fala assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para sempre, para Deus e seu Pai, a Ele a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Então, queridos, nós fomos chamados por Deus, queridos, nós fomos comprados por Cristo Jesus, e Ele tem nos chamado de reis e sacerdotes. Então, queridos, em Cristo Jesus, queridos, nós temos um chamado para reinar, queridos. Nós devemos reinar. Ou reinamos, queridos, sobre as circunstâncias, ou elas reinam sobre nós. Nós precisamos, queridos, entender qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus. Quais que são as capacitações que Ele nos deu. Qual que é a realidade da nova criação. Quando nós começamos a entender isso, queridos, nós começamos a manifestar em nossa vida física as coisas corretas. Quando eu creio certo, eu manifesto certo. Consegue me entender? Quando nós cremos de forma correta, as coisas das nossas vidas começam a tomar rumos corretos. Lembra lá quando Jesus se levantou na festa, Ele falou assim: aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A continuação do texto é que esses rios de água viva eram o Espírito Santo que ia fluir através daqueles que crescem em Jesus, como diz as Escrituras. Então nós precisamos crer conforme um padrão. Então existe um padrão. Nós cremos como diz as Escrituras. Nós não cremos em Jesus da maneira que nós achamos. Nós não cremos em Jesus da maneira que a cultura nos fala. Nós não cremos em Jesus do jeito que alguém nos contou, mas nós cremos em Jesus como diz as Escrituras. E quando isso acontece, começa a fluir rios de água viva das nossas vidas. Então, queridos, eu e você, nós fomos chamados para isso. Ou nós reinamos sobre as nossas dores, ou as nossas dores, elas reinam sobre nós. O reino de Deus, ele é formado por reis e sacerdotes, não por coitadinhos de Jesus. A posição de vítima é a pior posição para o crente estar. A posição de vítima, queridos, é a pior posição para um crente se estar. Nós precisamos sair dessa posição de vítima, e nós precisamos entender a nossa identidade, e nós precisamos começar a reinar sobre as nossas dores. Porque senão, queridos, a culpa vai ser de todo mundo, menos minha. Quando eu me coloco na posição de vítima, o que eu falo? As circunstâncias, elas estão me dominando. As circunstâncias são maiores do que o meu Deus. As minhas dores são maiores do que a cura de Jesus na minha vida. Você consegue me entender como é sério? Quando eu me coloco numa posição de vítima, por uma dor legítima que eu sofri, eu não estou tirando a legitimidade da sua dor. Você pode ter uma dor, algo que te feriu, algo que te machucou. Só que se você se coloca numa posição de vítima, você está falando que Jesus não tem poder suficiente para te curar. Você consegue me entender? Quando eu saio da posição de vítima, eu começo a assumir as minhas responsabilidades, eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a entender que eu sou um rei e um sacerdote, eu começo a subjugar essa dor. E quando eu começo a subjugar essa dor, eu começo a reavaliar ela, eu começo a ver o agir de Deus nessa dor, e eu começo a ser curado. Só que enquanto eu estou na posição de vítima, nada acontece.
A posição de vítima, queridos, é o pior lugar para um crente estar. Porque senão a culpa vai ser de todo mundo e nós não precisamos assumir responsabilidades. Pastor, você não sabe a vida difícil que eu levei. Queridos, eu não estou dizendo para você que foi fácil o que você passou. Mas eu estou dizendo que em Cristo Jesus você pode ressignificar essa dor e você pode começar a governar. Você pode entrar para uma nova vida. Você pode abrir uma nova porta na sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Jesus tudo pode ser feito novo. A partir do momento que eu saio da posição de vítima. Me posiciono naquilo que Jesus tem feito sobre a minha vida. Isso é renovação de mente, queridos. Romanos 5,17, um texto que nós temos usado bastante, queridos. A palavra de Deus fala assim: se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Queridos, você recebeu da abundância da graça e do dom da justiça, sim ou não? Sim. Sim. Você recebeu. A partir do momento que você aceitou a Jesus, você recebeu a Jesus, a abundância da graça veio sobre você e o dom da justiça veio sobre você. E você foi capacitado para reinar em vida. Para reinar em vida. Você pode perguntar para mim, mas pastor, como que nós fazemos para reinar? Eu coloquei alguns pontos aqui, queridos, para nós meditarmos e pensarmos com relação ao reinado sobre as nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse um texto comigo. Abram lá em Mateus 7, do 24 ao 27. E o primeiro ponto é ter um firme fundamento. Mateus 7, do 24 ao 27, a palavra de Deus fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram o vento, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, nós precisamos ter um firme fundamento, queridos. Nós precisamos firmar as nossas vidas na rocha que é Cristo Jesus. E como nós firmamos a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus? Ouvindo da sua palavra e praticando. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu compreendo, eu pratico. Então todas as áreas das nossas vidas, queridos, elas precisam estar fundamentadas em Cristo Jesus. A área financeira, os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos, o nosso estudo, eles têm que estar sobre a rocha. Por quê? Porque as provas vieram para aquele que ouve e pratica, como para aquele que não ouve, para aquele que ouve e não pratica. Os ventos, os rios sopraram contra as duas casas, queridos. Você consegue me entender? Aquele que estava ouvindo e praticando, ele passou por uma prova. Aquele que estava ouvindo e não praticando, ele passou pela mesma prova, só que a sua casa caiu. E queridos, tudo aquilo que eu e você edificamos que não está fundamentado em Cristo Jesus, ele vai cair. Tudo aquilo que nós edificamos no nosso achismo, tudo aquilo que nós edificamos na nossa força, tudo aquilo que a gente edifica que está fora dos princípios de Deus, eles vão cair. Você consegue me entender? Por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e nós precisamos praticar. É o evangelho de segunda-feira, aonde eu venho, me reúno, no domingo ouço a palavra de Deus e na segunda-feira eu pratico. Eu vivo aquilo. Aquilo faz parte da minha vida. Pastor, isso acontece assim de forma natural? Não, queridos. Isso não acontece de forma natural. Nós precisamos ser intencionais. Ontem ministrando no Congresso Profético, eu falei muito sobre isso. Nós precisamos ser intencionais para as coisas de Deus, queridos.
Nós precisamos ser intencionais. Se você viver assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, queridos, você nunca vai para a vontade de Deus. Você já percebeu que você no piloto automático é mal? Sim ou não? Ou tem alguém aqui que se acha bonzinho? Tem alguém aqui que se acha bonzinho? Você já viu que no piloto automático você é mal? Se você não for intencional para as coisas de Deus, você acaba se perdendo. Eu gosto de dar o exemplo do jardim da minha sogra. Eu sempre olho e acho, nossa, que jardim bonito. Eu queria ter um jardim também, mas daí eu vi que dá trabalho, queridos. Você deixar ele lá, só cresce capim só. Você precisa cuidar. As nossas vidas, queridos, é a mesma coisa. Nós precisamos edificar sobre a rocha. E como nós edificamos sobre a rocha? Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. Pastor, eu não sei muito da Bíblia. O pouco que você sabe, pratique. Seja fiel no pouco. Vá trabalhando, vá trabalhando. As provas, elas vêm, queridos. Aquilo que você faz que não está na rocha, ela vai cair. Amém? Queridos, tempo, ele é igual à obra. Repita assim comigo. Tempo é igual à obra. Abram comigo lá em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Primeira Coríntios 3, do 11 ao 15. Primeira Coríntios 3, do 11 ao 15 fala assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, levanta um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Queridos, então tem um fundamento que se chama Cristo Jesus. Quando eu e você nascemos de novo, nós somos estabelecidos nesse fundamento. E ninguém pode colocar outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento, que é Jesus Cristo. E em cima desse fundamento, queridos, nós podemos construir obras de madeira, feno ou palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. E no dia qual dia? No dia da prestação de contas, tudo aquilo que nós fizemos ao longo da nossa vida será provado pelo fogo. Se você só edificar madeira, feno e palha, vai queimar tudo. Mas quando nós edificamos ouro, prata e pedras preciosas, ele vai permanecer, e nós vamos receber um galardão. Então, tempo, ele é igual a obra. A todo tempo, queridos, nesse plano, você está edificando sobre a rocha que é Jesus. E você pode estar edificando madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. Mas, pastor, como que eu discerno isso? É simples, queridos. Se você está ouvindo e praticando, você está edificando ouro, prata e pedras preciosas. Agora, se você está sendo negligente, você está ouvindo e você não está praticando, o que você está edificando? Madeira, feno e palha. E, queridos, tempo é igual a obra. A todo tempo nós estamos fazendo alguma coisa, queridos. A todo tempo você está pensando alguma coisa. A todo tempo você está vivendo alguma coisa. E todas as vezes que eu vivo para mim mesmo, centrado em mim, somente em mim, eu estou construindo feno, madeira e palha, que vai ser consumido pelo fogo. Vai ser consumido pelo fogo. Não desperdice sua vida. Foque nisso. Existe algo que você está construindo na eternidade, queridos. Tudo o que você faz hoje, queridos, toca a sua eternidade.
Tudo o que você faz hoje, ele toca a eternidade. Você consegue me entender? E nós precisamos ter essa visão muito clara, queridos. E eu quero te fazer uma pergunta, queridos. Onde você tem edificado a sua vida? Você tem edificado sobre a rocha ou sobre a areia? Você já percebeu que cavar em rocha é muito mais difícil que cavar em areia? Sim ou não? Você já percebeu que quando você toma uma postura e fala, cara, eu vou viver aquilo que a Bíblia diz que é para mim viver. Eu vou viver um compromisso sério com Jesus. Parece que a mão começa a doer daí. Porque você bate na rocha, vai demorando para abrir, demorando para abrir, demorando para abrir. Sim ou não? Ponto 2. Não dê lugar à ofensa. Jesus, quando nos ensinou a orar o Pai Nosso, Ele disse, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6, 14 ao 15 fala assim, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoar aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A ofensa não perdoada, queridos, ela não nos permite reinar. Uma pessoa ofendida, queridos, ela não reina. Nos tornamos escravos de sentimentos e damos base legal para Satanás dominar as nossas vidas. Queridos, a todo tempo, queridos, nós temos que brigar para o nosso coração não ficar ofendido. A todo tempo, queridos, nós temos que praticar o perdão. Você já percebeu isso? Você já percebeu no seu trabalho, colegas de trabalho, como nós nos ofendemos fácil, sim ou não? Você já percebeu isso? Já percebeu que muitas vezes nós somos feridos nas nossas emoções e nós sempre precisamos trabalhar perdão. Nós precisamos ser intencionais para isso, queridos. Por quê? Porque quando nós nos ofendemos, a ofensa começa a governar sobre as nossas vidas. E nós giramos em torno daquela ofensa. E nós precisamos reinar sobre a ofensa. A capacidade de reinar sobre a ofensa está sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender, queridos, a liberar perdão, a liberar pessoas. Por quê? Porque senão nós vamos ficar presos em ofensas, queridos. Uma pessoa ofendida, ela não reina, mas ela é escrava. Uma pessoa ofendida, ela se torna escrava. Ela fica presa com o seu ofensor. Ela vai dormir com o seu ofensor. Ela não para de pensar naquilo que a ofendeu. E nós precisamos liberar perdão, queridos. Nós precisamos nos libertar disso. Um coração ofendido, queridos, ele gera frutos de dor, ódio, raiva, ressentimento. A reação às ofensas determina o nosso futuro. Um rei tem responsabilidade sobre o seu reino. Qual que é o primeiro lugar que nós devemos reinar sobre nós mesmos? Se nós reinamos sobre nós mesmos, queridos, nós não podemos deixar a ofensa tomar conta do nosso coração. Queridos, eu não sei se é porque nós vivemos em uma colônia, eu não sei se é por isso, mas aqui particularmente foi o lugar que eu encontrei mais pessoas ofendidas, mais pessoas machucadas e presas em ressentimentos. Volta a sentir o que sentiu quando foi ofendido. Fica sempre preso em ressentimento, em ressentimento, em ressentimento. E você já percebeu que quando você está ressentido, a sua vida não avança? Você anda em círculos. Por quê? Porque você sempre está sentindo novamente aquilo que te machucou. E você fica girando. E um rei, ele tem responsabilidade sobre o seu reinado. Queridos, se hoje for necessário, libere perdão. Libere perdão, queridos. Libere perdão. Sabe, uma vez eu perguntei para Deus, Deus, por que as pessoas nos ofendem? Você já fez essa pergunta assim? Por que as pessoas nos ofendem? Não sei, você chora para Deus às vezes? Eu chorava, agora eu parei um pouquinho, mas antes eu chorava mais. Ficava reclamando da vida e eu queria saber o porquê. Por que as pessoas nos ofendem? Por que as pessoas nos ofendem? A resposta foi simples e direta. Deus me falou muito claro. Ele falou, as pessoas te ofendem para que você aprenda a liberar perdão e ter um coração igual ao de Jesus. E o coração igual ao de Jesus, queridos, não se ofendia.
Jesus, ele não se ofendia, queridos. Nós vamos chegar nesse ponto também? Nós estamos no processo, estamos crescendo. Mas a gente começa a entender, queridos, que essas machucaduras, essas ofensas, essas dores que são geradas em nós, é para quê? Para que a gente aprenda a viver como Jesus. Quer um lugar melhor para as pessoas te ofenderem? Que é a igreja? Você já viu como a gente se machuca entre nós? Você já percebeu? Quem tem mais de 3 anos de igreja? Levanta a mão aqui. Acho que quase todo mundo, né? Quem já tiver mais de 3 anos de igreja já percebeu. Você já percebeu como a gente se machuca? Como às vezes um cutuca o outro, parece abraço de porco-espinho. Daí vai um cutucando o outro, cutucando o outro, cutucando o outro. E a gente se machuca, queridos. Só que nós temos 2 saídas. Ou nós enfrentamos a dor e nos perdoamos, ou nós saímos da igreja. Só que nós precisamos aprender a nos perdoar. Essa é uma faceta do amor. É isso que o Senhor Jesus estava falando. Perdoe assim como nós temos perdoado. Se nós não perdoarmos os homens, Deus também não nos perdoará. Que desafio, hein? Ainda mais quando a gente tem direito, né? Já viu quando você é machucado, assim, você é ferido, e você não fez nada, e você está na razão? Quando eu estou na razão, queridos, não, mas eu não fiz nada, aí você vai lá na presença de Deus brigar com Deus, né? Você fala, Deus, Ele está errado, Ele está errado, Ele está errado. O que Deus vai falar para você? Perdoe. Daí você vai continuar insistindo, Ele vai falar, perdoe. E se você insistir mais um pouco, Ele vai falar, ore por ele e abençoe. Não ore assim, tipo, Deus mata esse miserável. Ore e abençoe ele. Isso é ouvir a palavra de Deus e cumprir ela. Uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, queridos, é que as nossas emoções não são expressão de quem nós somos. Você não é as suas emoções. Preste atenção aqui, você não é as suas emoções. Sabe por que eu estou falando isso? Você já percebeu que quando você não tem vontade de abraçar alguém, vontade, uma emoção, você não tem vontade, mas Deus te fala, abrace aquela pessoa, demonstre o meu amor sobre a vida dela, só que você não está com vontade de abraçar ela. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Já aconteceu? Daí você abraça aquela pessoa, vem uma sensação de, eu estou sendo falso. Não é que você está sendo falso, queridos, você não é as suas emoções. Você está me entendendo? Quando você fala assim, Deus fala com você, perdoe aquela pessoa. E você vai para perdoar e você fala assim, mas eu não estou sentindo de perdoar ela. E daí parece que é da boca para fora. Queridos, você não é as suas emoções. E nós estamos acostumados a pensar com as nossas emoções. Se eu tenho um sentimento, uma vontade, aí é de Deus. Não, queridos. Tem vezes que as nossas vontades vão vir para um lado e a vontade de Deus vai vir pelo outro. Aí eu subjugo a minha vontade, não importa aquilo que eu estou sentindo ou pensando, eu obedeço. Seja sincero comigo agora. Você já teve, principalmente quando você tem a razão, você já teve vontade de perdoar alguém? Nossa, eu acordei com uma vontade de perdoar aquela pessoa que me magoou. Já aconteceu com alguém aqui? Eu nunca vi isso acontecer. Só que nós tomamos uma posição naquilo que é verdade, a verdade de Deus, e nós liberamos perdão. E quando nós liberamos perdão, daí Deus vai trabalhando com as nossas emoções, vai trabalhando com as nossas vontades. Mas o primeiro passo é um passo de obediência, de entender a palavra de Deus e obedecê-la, sim ou não? E isso é para todas as coisas, queridos. É para todas as coisas. Porque senão a gente olha para as nossas emoções, e nós ficamos olhando para as nossas emoções, para as nossas reações, não batem. Você fala, nossa, mas eu estou escutando aquela pessoa, mas eu não estou com vontade de escutar, mas Deus falou para mim escutar ela. Parece que eu estou sendo falso. Não, você não está sendo falso. Você está sendo a tua verdadeira faceta. Que é aquilo que Deus diz que você é. Consegue me entender isso? Acabou a pilha do meu microfone.
consegue entender isso? Você consegue entender isso? Essa é a nossa verdadeira faceta, queridos. Essa é a nossa verdadeira faceta. Você não é as tuas emoções. Porque senão tudo que você for fazer para Deus, você vai achar que você está com uma sensação... eu não... Quer ver um exemplo simples? No louvor. Você chega aqui no louvor... Você já chegou aqui algum dia e falou assim, cara, eu não estou com vontade, cara. Vontade de ficar sentado. Sim, já aconteceu com você? Estou cansado, não quero ficar sentado. Ou você está emburrado, aconteceu alguma coisa e você vem para a igreja e você está meio de cara assim. Eu estou falando só comigo, acontece isso? Acontece com vocês também? Sim ou não? Né? Daí você está lá, poxa, nada a ver, vou ficar sentado aqui. Queridos, é nessa hora que você faz um sacrifício de louvor. Você fala, cara, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou adorar a Deus independente daquilo que eu estou sentindo. Eu estou fazendo isso por fé, por aquilo que eu creio. E eu adoro a Deus, eu canto, eu louvo a Deus, eu agradeço, eu vivo. Gratidão é a mesma coisa, queridos. Não é que você acorda um dia e fala assim, nossa, eu acordei grato, que legal, vou agradecer pelo meu trabalho, aleluia. De segunda-feira ainda, 6 horas da manhã levantando, aleluia pelo meu trabalho. Tem uns que acordam 5, tem uns que acordam 4. Feliz da vida. Você acha que isso acontece de forma natural? Não, queridos. Você acorda, teu corpo vai falar, fica dormindo. Oh, que vida, ó céu, sabe aquele cachorrinho que ficava o rabugento? Ó céus, ó vida, e você fica reclamando. Queridos, você acorda assim, só que daí por uma ação intencional, você fala, eu vivo por fé. Deus, obrigado pela minha vida. E você começa a agradecer. E a partir do momento que você começa a agradecer, a gratidão vai transformando o seu coração. Vai transformando, queridos, vai transformando. Isso são sacrifícios de louvor, queridos. E isso é edificar a casa sobre a rocha. Porque eu ouço e obedeço. Eu ouço e obedeço, e eu não sou os meus sentimentos. Grave isso no teu coração, você não é os teus sentimentos, você não é as tuas emoções, você é muito mais do que isso, você é um rei, você é um sacerdote, você tem acesso a Deus, você é um filho de Deus. O perdoar é a mesma coisa, queridos, nós precisamos ir ao caminho do perdão. Quando guardamos uma ofensa, ficamos impedidos de ver a falha em nosso próprio caráter, porque a culpa é transferida para o outro. Quando nós estamos ofendidos, queridos, e nós não assumimos essa responsabilidade, nós começamos a acusar os outros, a culpa é de todo mundo. Eu estou nessa situação porque fulano de tal, há 35 anos atrás, ele não me emprestou lá 100 cruzeiros. E nós começamos a colocar a culpa nos outros. E nós precisamos ir em direção ao perdão, liberar perdão, queridos. Existe uma cultura de vingança, queridos, que tenta dominar as nossas mentes. Quer ver? Abram comigo lá em Gênesis 4, 23 ao 24. Gênesis 4, 23 ao 24 conta a história de Lameque. Lameque era um homem muito ruim, um homem mau, queridos. E olha qual é o relato de Gênesis sobre a vida dele. Gênesis 4, 23. E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Silá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por ter me ferido, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes será castigado Caim, mas Lameque 70 vezes 7. Você já escutou essa palavra 70 vezes 7? Nasce uma cultura da vingança, queridos. Lameque se levanta e ele fala que vai haver uma cultura de vingança. Quem tocar em Lameque será castigado 70 vezes 7. Ali nasce uma cultura de vingança, queridos, que leva ao homem sempre buscar a sua vingança.
Só que daí vem Jesus, queridos, no tempo certo, na cultura do reino. E olha o que ele fala em Mateus 18, 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Pedro estava fazendo uma citação lá de trás, lá, queridos. Ele estava lembrando, porque ele estudava a Torá, ele estava lembrando lá: Caim será vingado 7 vezes. Daí ele tenta puxar isso para a cultura do reino. Jesus logo tesoura. O que ele fala? Você vai perdoar até 70 vezes 7. Aquela cultura da vingança criada em Gênesis 4 por Lameque, no reino espiritual ela é destruída. Jesus traz uma contracultura, que é a cultura do reino. Hoje eu e você não nos vingamos, nós perdoamos até 70 vezes 7. Daí nós paramos de cantar Sabor de Mel. Você consegue me entender? Nós paramos de viver essa teologia da vingança. Você já ouviu o crente falando assim? Porque o meu Deus vai pesar a mão no meu chefe, porque o meu chefe está me perseguindo. Você já ouviu o crente falando assim? Isso é teologia da vingança, queridos. Aonde você, em vez de servir o teu chefe, você entende que você tem um Deus poderoso que vai brigar contra as pessoas para matar quem você não gosta. E daí você fica com essa história, porque Deus vai pesar a mão, porque Ele tocou no ungido do Senhor. Queridos, isso não existe. Se as pessoas te ferem, te machucam, e você entra diante de Deus para falar: Deus, pesa a mão sobre ele, o que Deus vai falar? Perdoe. Mas foi uma vez, foi 2 vezes. Jesus vai falar 70 vezes 7. Continua perdoando. Jesus, ele destrói com a cultura da vingança, queridos. E nós precisamos destruir com a cultura da vingança nas nossas vidas. Nós precisamos buscar ter um coração igual a de Jesus. Como tenho reagido às ofensas? Mais uma pergunta para você pensar hoje. Como você tem reagido às ofensas? Volto a repetir, queridos, no nosso dia a dia, todos os dias nós somos feridos. E todos os dias nós precisamos trabalhar perdão. Todos os dias nós somos machucados na nossa alma. Por quê? Porque é um processo de crescimento e amadurecimento. Crescimento e amadurecimento, crescimento e amadurecimento. Você já viu e você já percebeu que no teu amadurecer, aquilo que te feria há 5 anos atrás não te fere mais? Você já percebeu? Você já percebeu que a tua alma ela amadurece? Que você consegue amadurecer as suas emoções, se você não fica enroscado? Lembra lá, se alguém falasse mal de você, você ficava brabo, triste, ofendido. Hoje alguém fala mal de você, você fala: ora, abençoa, deixa pra lá. Você nem liga mais. Mas há um tempo atrás você ligava, ficava brabo. Sim ou não? Aconteceu com vocês? Hoje você não liga mais. Por quê? Porque você foi amadurecendo. Só que se você não liberasse perdão para aquelas pessoas que te ofenderam, você estava lá atrás ainda, brigando com todo mundo para te aceitar, brigando com todo mundo, tentando provar para todo mundo que você é legal, sabe? Só que você vem amadurecendo, vem crescendo. Como que você tem reagido com as ofensas? Número 3, queridos, nós precisamos renovar a nossa mente com relação às tribulações e perseguições. Se não olharmos as tribulações e as perseguições com o prisma da palavra de Deus, essas reinarão sobre nós. Abram comigo lá em Tiago 1, do 2 ao 4, esse texto é muito interessante. Abram comigo lá em Tiago 1, do 2 ao 4. Olha o que o autor da carta fala. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, algumas traduções, grande alegria, passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tendo sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tende por grande motivo de alegria passar por várias
provações. Sabe as dificuldades que você tem de relacionamento? Sabe as dificuldades que você tem no trabalho? Sabe as dificuldades que você tem na vida? O que Tiago está falando? Leve isso com grande alegria. Porque isso vai provar você. Vai trabalhar no teu caráter, vai te amadurecer. Quando nós falamos de maturidade cristã, queridos, nós precisamos entender que o amadurecer, querido, tem a ver por passar por provações. E passar por provações com motivo de grande alegria. Você consegue me entender? É outro prisma, é outra mentalidade, queridos. Quando as dificuldades vêm sobre as nossas vidas, nós não nos colocamos como vítima. Nós nos levantamos e falamos, glória a Deus, algo Deus está ministrando na minha vida. Quando você passa por uma dificuldade financeira, queridos, comece a agradecer a Deus, fala, muito obrigado, Deus, algo o Senhor tem me ensinado. Quando você passa por uma dificuldade, queridos, alguém levanta uma fofoca contra você, alguém tenta te derrubar no teu trabalho, alguém começa a falar mal de você, você está tendo dificuldades nos teus relacionamentos, o que você precisa falar? Glória a Deus, algo está acontecendo, eu estou crescendo. Você consegue me entender? E nós precisamos mudar a nossa mente, queridos, senão nós vamos olhar a vida, queridos, como se fosse algo pesado, difícil, doloroso. Você tem bastante provação e tribulação, sim ou não? Tem? Você tem bastante? Então você tem bastante motivo para se alegrar. É isso que o texto está falando. Você tem todos os motivos para você ser feliz. É o que o texto está falando, queridos. É renovação da mente. É olhar essas situações, queridos, não como se elas viessem para te destruir, mas elas estão vindo para te aperfeiçoar. Elas vêm para te aperfeiçoar. Você está sendo aperfeiçoado, queridos. Você está crescendo. Pastor, eu estou passando por uma coisa que eu nunca imaginei passar. Glória a Deus, queridos. Você vai passar, você vai vencer, você vai amadurecer. Essa situação vai te ensinar muito. E quando você vai passando por ela, você se alegra. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. A nossa fé, queridos, ela sempre vai ser provada. Devemos renovar a nossa mente com relação a isso. Não ache que a fé vai te levar para um caminho de uma vida fácil. A tua fé sempre vai ser provada. A sua fé sempre vai ser provada. Você tem alguma promessa de Deus para a sua vida, sim ou não? Você tem? Para você chegar nessa promessa, queridos, a sua fé vai ser provada. Mateus 5, do 10 ao 12, fala assim: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque desses é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Bem-aventurados aqueles que estão sendo perseguidos. Bem-aventurados quando falarem mal, caluniarem. Já caluniaram você? Já falaram mal de você? Sim ou não? Você ficou feliz ou triste? Triste. Deveríamos ficar felizes, alegrai-vos. Queridos, estão falando mal de você, se alegre, queridos. Sabe por quê? Se a pessoa conhecesse você melhor, ia falar pior ainda. Aleluia. Pastor, estão falando mal de você, estão falando pouco, porque não me conhecem bem. Se me conhecessem bem, iam falar mais, hein? Você está me entendendo? Quando começarem, queridos, a falar mal, essas coisas, se alegre. Fale, glória a Deus. Glória a Deus, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou no caminho. Queridos, quando falam mal, às vezes até de nós como igreja, falam, glória a Deus, estamos no caminho, algo está acontecendo. Por quê? Porque a Bíblia está falando. A palavra de Deus está falando.
Alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Quando você está sendo perseguido, você lembra que perseguiram os profetas. Você lembra que perseguiram a Jesus. E vão acabar perseguindo a gente, vão acabar falando mal de você. E não tem problema nenhum. O problema é a nossa reputação, que a gente tenta defender sempre. Esse que é o grande problema. Ah, pastor, eu tenho um nome a zelar. Queridos, quando você aceitou Jesus, você perdeu o teu nome. Você perdeu a tua reputação. Pastor, eu não permito que ninguém fale mal de mim. Morre, queridos. Morre que fica mais fácil. Vai doer menos. Eu não admito que ninguém fale de mim. Vai demorar mais para morrer, vai doer mais. Deus tem outro entendimento, queridos, sobre perseguição e as tribulações. E se não entendermos isso, queridos, seremos escravos das situações, das circunstâncias. Vamos ser escravos. Estão falando mal de mim, nossa, você se torna escravo. Se você tenta se defender, você se torna escravo. Você fica brigando. Atos 5, do 40 ao 42, fala assim: concordaram, pois, com eles, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Retirando-os, pois, da presença do sinédrio, regozijando de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Pensa comigo, pegaram os apóstolos, sentaram a borracha neles, deram porrada neles, bateram neles. Depois de bater neles, falaram: não falem mais em nome de Jesus. O que aconteceu? Eles se alegraram e regozijaram, porque se acharam dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E às vezes nós, crentes, se alguém fala mal de nós, a gente entra em depressão. Fica dentro do quarto chorando: falaram mal de mim. Imagine se a gente pregasse o evangelho, alguém viesse e levantasse a gente na chinela, queridos, batesse na gente, te desse uma surra, ainda você vai e se alegra: glória a Deus, fui achado digno. Uma vez eu estava evangelizando, queridos, em uma praça, um cara pegou uma vela e jogou na minha cara, assim, ó. Pau, eu nem vi de onde veio. Na hora que acertou no meu rosto, assim, eu virei, eu falei: cara, me acertaram uma... Eu lembrei na hora desse texto, que eu ia virar num giraia, rapaz. Eu lembrei na hora desse texto, eu falei: aleluia, glória a Deus que tem esse texto. Eu falei: glória a Deus que eu me considero digno de sofrer afrontas por pregar o evangelho. Porque se você não lembra, você não recorda, você não pratica, o que você faz? O cara te dá um tapa, você vira o outro lado? Se o cara te dá um tapa, te fere uma face, você vira a outra face. E se ele ferir a outra, pastor? Não sei, aí Jesus não ensinou, aí você pode sair no tapa, brincadeira. Ele falou até a outra face, daí o resto não tem escrito. Aí você pode olhar, isso aí é folgar demais, saímos no tapa, daí... Não, queridos, é brincadeira, tá? Não é assim. Quantas vezes as tribulações e as perseguições têm nos travado de reinar sobre as nossas vidas, têm travado o crescimento da igreja. As tribulações servem para firmar as nossas raízes, é como uma árvore, queridos. Quanto mais tribulações nós passarmos, queridos, e permanecermos na fé, mais nós vamos sendo enraizados. A palavra radical, queridos, vem do ter raízes, e nós precisamos ser radicais com relação à palavra de Deus. Nós precisamos ter raízes, e para nós termos raízes profundas, queridos, a nossa fé tem que ser chacoalhada, tem que ser provocada. Quanto mais a nossa fé é chacoalhada, mais é provocada, mais as pessoas nos perseguem, mais falam mal de nós, queridos, mais nós vamos enraizando, mais nós vamos crescendo, mais nós vamos se fortalecendo. Só que às vezes a gente sofre uma afronta, a gente se recolhe. Não, queridos, glória a Deus, vamos para a próxima. Você consegue me entender? É essa mentalidade que nós precisamos ter, queridos. Quanto maior os motivos você tiver para desistir, maior são os motivos para você reinar.
As tribulações, as perseguições não vêm para nos destruir, mas para que através delas a obra da cruz seja exaltada nas nossas vidas. As dificuldades que vêm contra nós, queridos, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para nos fazer reinar. Quer ver um exemplo simples, queridos? Tem lá um gigante falando mal do povo de Israel, está todo mundo com medo. Chega um menino que foi levar queijo e pães para os seus irmãos de guerra, um menino que cuidava de ovelhas, que não era guerreiro. Ele olha aquele gigante, ele olha aquele problema, ele olha aquela dificuldade que ele fala: deixa que eu derrubo aquele cara, deixa que eu enfrento aquele problema. E quando Davi enfrenta Golias, ele ganha de Golias, o reinado vem sobre a vida dele. Ele é reconhecido rei sobre Israel. Quem colocou Davi no reinado de Israel foi Golias. Esses problemas, essas dificuldades, essas lutas que você tem, elas vão te colocar em um patamar de governo, de reinado. Você vai vencer elas. Você já percebeu que tudo passa na vida? Você já passou por alguma situação que você falou: cara, eu não vou passar por isso. Não vou passar, não vou passar, não vou passar. Foi. Passou. Sim ou não? E está aqui sentado, firme, forte, saudável. Tem coisas que você passou emocionalmente e você pensou: vou morrer, cara. Não vou dar conta. De repente, buf, rompeu. Você já não é mais a mesma pessoa, você está mais fortalecido. Está aqui firme, forte. É esse o crescimento, queridos. Nós precisamos entender isso. Mais uma pergunta para você: como tenho encarado as dificuldades que enfrento? Como que eu tenho encarado as dificuldades, as lutas? Eu tenho me alegrado nas tribulações ou tenho deixado as tribulações me oprimirem? Tenho me recolhido dentro de mim mesmo. Ponto 4 e último, para nós encerrarmos: ter os olhos na eternidade, firme no propósito e não ceder às circunstâncias. 1 Samuel 13:12 é um texto interessante do rei Saul. Olha o que a palavra de Deus diz: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, e Gigal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Queridos, em uma hora fulminante, que Deus estava pronto para definir o reinado de Saul sobre o povo de Israel para sempre, ele é forçado, ele se diz forçado pelas circunstâncias. As circunstâncias começam a apertar Saul. E o que ele faz? Ele cede para circunstâncias. E quando ele cede, ele vai e oferece sacrifício, coisas que era para o sacerdote fazer e não ele como rei, ele perde o seu reinado. Eu e você somos reis e sacerdotes. Todas as vezes que nós cedemos para circunstâncias, nós perdemos o nosso reinado. Todas as vezes que você cede para circunstâncias, você perde o seu reinado. As circunstâncias começam a reinar sobre você. Saul perdeu o seu reinado por vender princípios pelas circunstâncias. Todo princípio que você quebra, queridos, ele vai te quebrar lá na frente. Toda vez que você cede para circunstâncias e quebra um princípio, esse princípio vai te quebrar lá na frente. Pastor, você está em uma circunstância, em uma situação difícil, que a maneira mais fácil de você sair dessa circunstância é mentindo. Você mente, você quebra um princípio. Esse princípio vai te quebrar lá na frente. Você já teve situações difíceis que elas te apertam. E se você contar uma mentirinha assim, você escapa? Já aconteceu com você? Quando você não cede, queridos, você permanece firme. Na verdade, você pode até ter consequências ruins, mas você continua com o teu reinado. Só que quando você mente, queridos, um abismo chama o outro abismo. Aquela mentirinha vai se tornando outra mentira. Quando você vê, você está enrodado de mentiras. Por quê? Porque você quebrou um princípio. E esse princípio te quebrou lá na frente. Romanos 8,18, queridos, fala assim: pois tenho para mim
que as aflições desse tempo presentes não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As dificuldades que nós estamos enfrentando aqui, queridos, não vão se comparar com a glória que vai ser revelada na eternidade para nós. Permaneça firme nos princípios, queridos. Permaneça firme naquilo que Deus tem te colocado. Permaneça firme, queridos. Firme, 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 firme. Firme nas suas decisões. Hebreus 10:38 fala assim: mas o meu justo viverá de fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela fé. Então enfrente as circunstâncias com os olhos da fé. Mais uma pergunta para você, querido. Para onde você tem olhado? Para o tempo presente ou você tem olhado para a eternidade? Se você olhar para o tempo presente, você começa a ceder para as circunstâncias. Quando eu olho para a eternidade, eu começo a reinar sobre as circunstâncias. Amém, queridos? E esse é o teu chamado, para reinar sobre as situações. Você é um rei, você é um sacerdote. Você recebe essa palavra no seu coração? Sim ou não? Vamos nos colocar em pé, vamos orar?